Bom, para mim é obviamente um prazer imenso, né, apresentar o nosso mestre dos mestres, Nelson Vaz. Nelson é imunologista, mas também principalmente um epistemólogo, né? E ele tem um trabalho muito importante em imunologia, onde ele defende, vamos dizer assim, ideias não muito clássicas sobre o problema da imunologia. Na verdade, né, ele vê isso como um sistema cognitivo, sistema imunológico. E o Nelson, ele esteve em Denver, não foi isso, Nelson? Quando você conheceu o Francisco Varela e entrou em contato com o trabalho do Maturana, e desde então ele vem, né, explorando muito essa perspectiva da epistemologia em sistemas complexos, como o sistema imunológico e também outros sistemas, o sistema nervoso. O Nelson, eu conheci o Nelson em Belo Horizonte, ele tinha um grupo, né, com vamos dizer, 12 alunos muito interessados em imunologia e no problema do conhecimento. E nessa época, a gente discutia o livro A Árvore do Conhecimento, como chamava o grupo? JECA, né? Foi um período assim, muito importante na nossa formação. E o Nelson tinha chegado recentemente na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele assumiu uma posição de professor titular no departamento de imunologia, bioquímica e imunologia. E desde então ele vem explorando, né, do ponto de vista da imunologia, coisas muito interessantes como a cicatrização, a tolerância oral, entre outros temas, mas também, como eu disse, realizando esse trabalho importante de junção entre a ciência e a epistemologia. Então, eu escolhi assim, alguns títulos de trabalho que ele publicou recentemente, e eu acho que dá uma ideia da profundidade e importância do trabalho do Nelson. Imunologia, uma harmonia de ilusões. Olha que título maravilhoso. O linguagear, né, que é uma ação, é o modo de vida que nos tornou humanos. E também um outro trabalho que eu vi aqui em 2011, The Specificity of Immunological Observations, Constructivist Foundation, que mostra bem essa posição epistemológica do Nelson, né, como um construtivista e combatendo muito fortemente essa ideia representacionista que permeia as ciências cognitivas. Então, é um prazer muito grande ter o Nelson com a gente. E agora passar a palavra para você, Nelson. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, o Siddhartha, o pessoal do Instituto. Eu não sei se eu ainda posso ser apresentado como imunologista, e eu vou tentar explicar por quê. Vou fazer uma apresentação curta, eu calculo aí uns 20, 25 minutos, e provocadora. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento surreal, todos nós vivendo uma coisa planetária, uma coisa que é completamente inesperada, né? Os imunologistas foram postos em foco agora, porque, é claro, essa problemática tem a ver com a imunologia. Ao mesmo tempo, isso revela debilidades muito, muito grandes da imunologia. Nós não temos condição de atender a demanda da sociedade do jeito que a sociedade acredita. E eu vou abordar esses problemas de uma maneira bastante rápida, que tem a ver com a minha história, né? Em primeiro lugar, essa convivência com os mineiros aqui, que já vai há 30 anos, tem uns poetas fortíssimos aqui, com essa música do Milton Nascimento, com o Ronaldo Bastos, por exemplo. Tem no final da primeira estrofe esse verso incrível, que eu acho que representa muito bem o que nós estamos vivendo agora, né? Resistindo na boca da noite com gosto de sol. Eu tenho um site que pode ser acessado aí por imunontologia.com.br e lá eu tenho os PDFs dessas publicações e umas 200 outras. E
Eu dou ainda um curso na UFMG, agora virou um telecurso, né, com uma meia dúzia de alunos, mas eu chamo esse curso para entender imunologia e alguém me perguntou por que você não põe imuno-ontologia, se seu interesse é um ontológico. Eu digo, eu pus uma vez, mas os alunos que se matricularam eram de odontologia. Aí ficaram muito frustrados, e eu também. Então, eu continuo para entender a imunologia. Na minha história, eu tive a felicidade de ser orientado por Haiti Musashi, em Manguinhos, que foi certamente um dos melhores, mais importantes, mais queridos cientistas brasileiros. E o Musashi, ele era bisneto de Claude Bernard, o grande fisiologista francês, né, criador da medicina experimental e do conceito de meio interno. O Claude Bernard treinou um cientista brasileiro que eu não consegui descobrir ainda o nome, que foi quem formou Miguel Osório de Almeida, que Miguel Osório de Almeida foi certamente o fundador das ciências fisiológicas no Brasil, da fisiologia, da bioquímica, biofísica. E uma das pessoas formadas pelo Dr. Miguel foi Haiti Musashi. Então, eu sou F4 de Claude Bernard, e eu sei que assistindo a esse vídeo tem uns F5, uns F6 aí, que são muito espertos, né? E eu queria justificar essa minha alegação de que eu não sou mais imunologista. Os imunologistas estudam o sistema imune, e o sistema imune supostamente reage com antígenos e desencadeia a produção de anticorpos, faz ativação de linfócitos, que constituem as respostas imunes específicas, e o que eles estão estudando agora é a regulação dessas respostas imunes, entre elas as mais importantes atualmente é a ideia de fazer vacinas, né? Eu trabalhei nesse esquema nos primeiros 10 anos da minha carreira, aí comecei uns 5 anos antes disso, mas entre 68 e 78 eu realmente fui um imunologista desse de carteirinha, até bem sucedido, fiz algumas coisas interessantes em genética da atividade imunológica. Mas em 78, eu literalmente tropecei num fenômeno experimental que mudou completamente a minha maneira de ver a imunologia e a minha maneira de ver a vida, de uma maneira geral. A imunologia que nós vivemos hoje, ela é ensinada e tem origem em Louis Pasteur. Quer dizer, ela é uma imunologia pasteuriana. Ela está baseada na teoria dos germes, a ideia de que a atividade imunológica. O José Mengel, desligar o seu microfone. José Mengel, desligar o microfone, por favor. Ok. A teoria dos germes, isso é, de uma maneira mais geral, a ideia de uma etiologia específica de doenças, encontrou uma forte oposição em Paris do século XIX. Né? Um grande opositor de Pasteur era Claude Bernard. E o Claude Bernard defendia a harmonia conservada do ser vivo, a saúde, quer dizer, a ideia de harmonia do organismo é uma ideia milenar, né, da medicina hipocrática e tal. É claro que nós somos feitos de partes que se encaixam perfeitamente, e as aves estão perfeitamente encaixadas no ar e os peixes na água. Essa ideia da harmonia biológica é fundamental e é clara para cada um de nós, né? A ideia de imunidade específica, quer dizer, que tem uma causa específica de um adoecimento, é diferente, é contrastante com essa ideia da harmonia. E 1878 foi a data que Pasteur escolheu para publicar a teoria dos germes, porque foi a data da morte de Claude Bernard. Ele esperou o velho morrer para publicar a sua teoria, porque se o velho tivesse vivo, a teoria não ia em frente. E alguns simpatizantes de Claude Bernard bebiam cultura de bacilo de vibrião de cólera
colhidos de casos mortais da doença para mostrar que não era a bactéria que causava a doença, que se a harmonia do meio interno estivesse preservada, você não adoecia. O que está acontecendo agora no coronavírus é que 80% das pessoas que entram em contato com o vírus conservam sua harmonia. Quer dizer, estão chamando de assintomáticos. São pessoas que são portadores sãos do vírus. Isso é um enorme problema para o epidemiologista, porque a pessoa é sadia e contamina outras pessoas que não vão continuar sadias, né? O fenômeno que eu tropecei nele em 1978, em Denver, se chama tolerância oral. É um nome horrível. Tolerância é a pior ideia da imunologia, mas o que nós descobrimos foi que se um camundonguinho come albumina de ovo de galinha, por exemplo, não é uma proteína comum da dieta de camundongo, ele desenvolve um estado no qual ele forma 1000 vezes menos anticorpos para essa proteína se ele for injetado com ela. Quer dizer, alguma coisa acontece no seu coração imunológico que faz com que ele comece a tratar essa proteína diferente. E esse é um problema que devia estar na primeira página dos livros de imunologia, né? Porque se o que a gente come afeta a nossa atividade imunológica dessa maneira tão profunda, e a gente come centenas de coisas diariamente, todo bicho come, isso devia ser uma coisa muito importante da imunologia que, incrivelmente, não é ressaltada. Nesse próprio ano de 1978, nós descobrimos que era possível transferir esse estado, digamos, de não reatividade. Anos depois nós descobrimos que não é uma não reatividade, é um modo diferente de tratar o antígeno. Essa tolerância pode ser transferida de um animal que comeu o antígeno para um outro que não comeu. Quer dizer, esse receptor dos linfócitos T do camundongo tolerante também fica tolerante, também responde mal à proteína que o outro ingeriu. E eu não posso transferir uma ausência. Quer dizer, nessa hora, a situação começou a ficar muito confusa. A minha imunologia começou a contradizer todo o resto. Mais tarde, nós fomos descobrir, com o trabalho de Bruno Verdolin, que essa história era uma manifestação conservadora da atividade imunológica. Mas, ao mesmo tempo que eu tropecei nesse fenômeno, eu encontrei esse primeiro chileno, Francisco Varela, em Denver. E convidei ele para o meu laboratório. Ele ficou... Eu tinha um pequeno laboratório no Centro Nacional de Asma, né? E ele ficou no meu laboratório 6 meses. Mudou minha vida, mudou meu entendimento da ciência. Eu desisti de ser cientista. Voltei para o Brasil, fiquei fazendo fotografia um tempo, porque para o Varela, que era budista, essa história da tolerância oral era perfeitamente natural, compreensível, era a inserção do animal no seu nicho ecológico. Ele vivia em paz com o que ele comia, porque a maneira de encarar a imunologia é uma maneira muito melhor, é pensar numa imunologia da paz do que a imunologia bélica da guerra, das doenças infecciosas. Bom, publicamos um único trabalho juntos nessa época, chamado Self-Nonsense, que é mais ou menos uma blague com o lema geral da imunologia, que é Self-Non-Self. Né? Eu levei alguns anos para encontrar o guru de Varela, que se chama Humberto Maturana, que até hoje está vivo, com saúde, aos 91 anos, trabalhando em Santiago. E também, alguns anos mais tarde, Jorge Podose, que é também do grupo da biologia do conhecer e da linguagem, que tem uma teoria sobre imunologia que, se a gente tiver tempo, eu vou discutir com vocês, chama a teoria do linfócito perigoso. Então, eu digo que eu não sou mais um imunologista porque o que o imunologista vê são imunoglobulinas que ele rotula como anticorpos. Quer dizer, ele acha que o organismo forma anticorpos quando entra em contato com o antígeno, mas essas imunoglobulinas já estavam lá antes, quer dizer, precedem o antígeno, e só são anticorpos
para um imunologista que tem um interesse específico naquilo. Quer dizer, a ativação de linfócitos, a atividade imunológica estudada como a fundamental, ignora essa atividade imunológica espontânea que já existe no organismo antes do imunologista chegar. Quer dizer, eu fui confundido por uma salada das ideias de Claude Bernard sobre a atividade espontânea do organismo, né, o meio interno, com o meu encontro com Varela, que me fez uma descrição completamente diferente do que são sistemas naturais, que os sistemas são fechados em si mesmos, que tem uma organização. Essa clausura é uma clausura organizacional, troca energia e matéria com o meio, mas a organização é invariante. Enfim, essa salada me fez entender que essa setinha dupla entre anticorpos e imunoglobulina, que eu estou assinalando com a seta azul aqui, a seta grande, passou a ser o meu interesse fundamental, né? Eu vou dar um pulo, né, lá do Claude Bernard para 1954. Em 9 de agosto, um imunologista dinamarquês chamado Niels Jerne escreveu numa página um sumário de uma teoria que ele ia publicar um ano depois. E nessa página tem uma frase escrita em dinamarquês, está ressaltada assim como muito importante, e ele chamava essa frase de Meu Testamento. A frase diz o seguinte: é bom saber que o antígeno não entra na produção dos anticorpos. Ora, isso é heresia pura, né? O antígeno não entra na produção dos anticorpos. Quer dizer, todo imunologista, duplas aspas, todo imunologista sabe disso. Quer dizer, que a célula que produz o anticorpo, 2.000 moléculas por segundo, essa célula não tem antígeno. Quer dizer, o antígeno não participa da formação do anticorpo. Quer dizer, quando o antígeno chega, ele interfere na produção de imunoglobulinas que já estavam sendo formadas e servem como se fossem anticorpos para aquele antígeno. Dali, a segunda parte da frase é neodarwinista, né? Essa teoria aproximou definitivamente Darwin da teoria imunológica, né, que era até que esse ponto muito mais bioquímica, passou a ser biológica, mas passou a ser neodarwinista também, junto com essa mudança. O Jerne, em 51, que era a tese de doutorado dele, ele fez a tese com 40 anos de idade, fala dessa versatilidade assombrosa. Cada organismo forma espontaneamente uma variedade de anticorpos quase inacreditável. Quer dizer, uma variedade de imunoglobulinas que ele chamou de anticorpos naturais, né? Em 1954, ele tem aquela página que se chama o Testamento, né? E em 55, ele publica a teoria da seleção natural. Ele diz que qualquer material estranho que invade o organismo reage com várias dessas imunoglobulinas e a produção dessas é aumentada, e isso é que é a atividade imunológica. Não explicou muito bem, na época, como é que essa ampliação era feita, né? 2 anos depois, um virologista australiano chamado Burnett fez uma teoria com um texto que explicitamente modifica a teoria do Jerne e cria uma teoria de seleção clonal. Ele diz, basicamente, que o que importa não é o anticorpo natural, o que importa é a célula que forma o anticorpo. Essa célula, já se sabia, tinha a ver com linfócitos, então ele diz que os linfócitos se expandem, formam clones, e o problema da imunologia está inteiro aí nessa expansão clonal. Eu devo boa parte do que eu aprendi de imunologia moderna, dos anos 80 para cá, a Antônio Coutinho, que, no meu entender, é o melhor imunologista do planeta, mas não é só o melhor em primeiro lugar, ele é o melhor nos primeiros 6 lugares, o segundo melhor vai em 7º, alguma coisa dessa. E o Antônio foi
um braço direito de Neusiane no Instituto Basileia de Imunologia e tem ideias que são, a meu ver, muito melhores do que as ideias dos premiados com o Prêmio Nobel de Imunologia até agora. Enfim, o que eu entendo do sistema imune não é mais um conjunto de células e moléculas que reagem com materiais externos ao organismo. O sistema imune, para mim, é um conjunto de células e moléculas que interagem com o organismo, interagem inclusive com o sistema nervoso, mas é um problema interno do organismo. Quem reage com o antígeno é o organismo inteiro. Isso é uma outra coisa, envolve outros problemas. Então, como é que surgem as pandemias? A gente está preocupada com esse tipo de pergunta, né? E não é só essa pandemia, nossa vida mudou, e mudou definitivamente numa certa direção, porque haverá outras pandemias depois dessa. É só lembrar que há 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia com um vírus de influenza que matou 40 milhões de pessoas. A espanhola matava em 4 dias. Quer dizer, foi uma infecção muito pior do que essa que nós estamos vivendo com o coronavírus, e a chance de a gente pegar uma dessas piores é grande. Nós temos uma grande probabilidade de ver outras coisas. É importante saber como é que surge essa história. Toda a história da imunologia que eu conheço começa descrevendo a vacina contra a varíola de Jenner, depois entre Pasteur, na invenção dos anticorpos. E em 2017 eu descobri um livro de um antropólogo chamado James Scott, que realmente mudou minha cabeça e me fez pensar no que eu pensava como pré-história, e hoje eu chamo de tempo profundo, porque o Scott descreve epidemias devastadoras no Neolítico, entre 10 e 5 mil anos atrás. Nesse período, de 10 a 5 mil anos atrás, a humanidade não cresceu. Não cresceu apesar do sedentarismo, quer dizer, a mulher nômade, ela tinha um filho de cada 3 em 3 anos, porque não dá para carregar 2 crianças. Quando se inventa o sedentarismo e se para numa aldeia, num lugar para ficar, ela pode ter um filho por ano, isso triplica a taxa de natalidade, isso seria um aumento incrível da população, e esse aumento não acontece por 4, 5 mil anos, porque ele é contrabalançado por epidemias devastadoras. Numa época em que o ser humano inventou o cultivo de cereais em campo físico, a domesticação de uma série de animais e de aves, um aumento enorme da aglomeração humana em condições sanitárias muito precárias, isso foi devastador. Agora, essa mesma população, nos próximos 4 mil anos, 3, 4 mil anos, tornou essas epidemias endêmicas. Quer dizer, começou a ser uma população que, durante a invenção dos povos que colonizaram a Europa, quer dizer, durante a invenção dos europeus, esses vírus e bactérias se tornaram endêmicos. E daí para frente, toda vez que europeus entravam em contato com outras populações, aconteciam de novo epidemias devastadoras. E o episódio mais trágico nisso tudo, certamente, foi o Holocausto americano, quer dizer, a virtual destruição das populações indígenas das Américas, né, norte, central e do sul. O Brasil não é exceção. Tem um livro do Reinaldo José Lopes chamado 1499, quer dizer, um ano antes de Cabral, como viviam nossos índios, como eles praticamente ajardinaram a Amazônia, como eles criaram a terra preta de índio, e esse pessoal foi todo destruído, e esse é um drama que continua até agora. É só ouvir Ailton Krenak falar para você ver que nós ainda estamos na primeira guerra de conquista do Brasil, os índios ainda estão sendo exterminados e o coronavírus ainda é uma grande ameaça para ele desse tipo que eu estou citando. Agora, o grande problema, o nosso grande problema é a explosão populacional, né?
O Dennis Carroll, no artigo sobre vírus silvestre, ele diz o seguinte: a humanidade levou 400 mil anos para formar o primeiro bilhão de habitantes. Depois formou mais 6 bilhões nos próximos 100 anos. Quer dizer, você leva 400 mil anos para formar 1 bilhão, depois forma mais 6 em 100 anos. Quer dizer, essa explosão da população invadiu todos os nichos ecológicos do planeta, da Terra e do oceano, e nós estamos pagando um imposto sobre essa invasão, né? A história do mundo microbiano, essa expressão é equivocada, porque ela faz você supor que existe um mundo não microbiano, um mundo sem micróbios. Não existe mundo sem micróbios. Micróbios são nossos ancestrais, eles estão para todo lado, 300 metros para dentro de rocha vulcânica, estão nas nuvens, estão na água do seu banho, na água que você bebe, na água dos oceanos. Os vírus são a partícula biológica mais frequente na água do oceano, tem 200 mil tipos de vírus gigantes, quer dizer, maiores do que o normal, na água dos oceanos. Nós temos, todos os seres vivos têm vírus que fazem parte da sua constituição, vírus fenotipicamente montados e vírus que se transformaram em genes, quer dizer, genes virais que foram incorporados no genoma humano. Não é? Por exemplo, a placenta humana depende de uma proteína chamada sincitina, que é codificada por um vírus que certamente foi de um retrovírus e foi importado pelos mamíferos, né, pelos primatas. Né? Os morcegos, nós vamos começar a entender melhor de morcegos agora, que a gente pensa que tem 2 ou 3 espécies de morcego, um castanho, um pretinho e tal, tem 1.300 espécies de morcego. Ele é o mamífero terrestre mais abundante depois de camundongos. Tem morcego que vive 45 anos, tem 1 filho por ano, cuida muito bem desses vírus, e tem uma quantidade enorme de vírus dentro dele, com os quais eles vivem em harmonia. Quando houve a SARS na China, analisaram as fezes de uma caverna cheia de morcegos e acharam 50 coronavírus, sendo que um era 96% idêntico com o vírus que estava desencadeando a SARS. Né? Então, não tem escapatória. Nesse nível, nós vamos chegar a 12 bilhões de habitantes no fim do século. Não tem como conviver pacificamente com todas as espécies, fazendo a devastação que a gente está fazendo, sem pagar esse imposto das pandemias. A outra coisa no adoecer que é preciso levar em conta seriamente, e é presente agora no coronavírus, é que uma grande porcentagem das pessoas entra em harmonia com um germe, um vírus, um micróbio invasor, e passa a ser um portador são, um assintomático. Essas pessoas podem ou não ser disseminadores desses agentes para outras pessoas. Né? E a outra coisa é que a gente precisa definir saúde de uma maneira mais precisa, mais quantitativa, né? Mais avaliável do que a definição da Organização Mundial de Saúde, que é bem-estar físico e psíquico e tal. Mas o que é bem-estar é meio problemático. Gregory Bateson, que é uma pessoa que eu recomendo que vocês leiam tudo que cair na sua mão, do que esse homem escreveu, foi uma das mentes mais brilhantes que o planeta já teve, descreve uma maneira da gente lidar com a saúde em termos de flexibilidade. Se tiver alguma pergunta, algum tempo, a gente discute isso. Então, esses 3 termos em vermelho, a vacina, soroterapia e o sorodiagnóstico, são os cânones, são os temas fundadores da imunologia no século XIX. Né? A vacina primeiro, com Pasteur, que fez a gente acreditar que é possível fazer uma vacina para cada um dos agentes. Né? A história da etiologia específica, uma proteção específica. A soroterapia, que o grande sucesso foi a soroterapia da difteria, né? Quer dizer, colher
colher anticorpos contra a toxina da difteria de bois e cavalos hipervacinados com a toxina e salvar a vida de crianças por transfusão desse soro. Isso também teve um efeito colateral de fazer a gente entender a alergia, porque esse soro também dava uma doença do soro, que era importante entender. E o diagnóstico de doenças por anticorpos. Quer dizer, nós aprendemos que é possível, em algumas doenças, saber que a pessoa está doente porque ela tem no soro anticorpos que agem com o suposto agente desencadeador, né? Tanto a vacina, que existe agora, sei lá, 80 vacinas em curso contra o coronavírus, né? Quanto à soroterapia, o plasma de convalescente já está sendo usado com sucesso relativo no tratamento de doenças graves, doentes muito graves da Covid-19, né? E o diagnóstico, o sorodiagnóstico do vírus está sendo imensamente importante, porque está se cogitando de que a nossa quarentena depende dessa epidemiologia que nos diga quem já foi infectado, quem não foi infectado. Mas tem aí um dilema muito sério. A gente não sabe se quem já foi infectado ficou imune. A gente não sabe se todos os anticorpos são neutralizantes. No SARS, por exemplo, há experiências com macaco rhesus mostrando que o anticorpos contra o spike protein, quer dizer, que é o alvo da maioria das vacinas, piora a infecção experimental pelo coronavírus. Quer dizer, esse aí é um pântano que governante nenhum devia meter o bedelho nessa história. Então, eu não sou imunologista pasteriano, certamente, né? Eu tenho uma enorme dificuldade para fazer as pessoas aceitarem, entenderem, respeitarem a atividade espontânea do organismo, que é uma maneira de falar do meio interno de Claude Bernard, né? E eu acho o seguinte, eu sofri uma influência benéfica enorme dessas pessoas, né? Claude Bernard, Humberto Maturana, Antônio Coutinho. E eu acho que a gente tem que entender que o anticorpo é uma imunoglobulina natural onde a gente colou um rótulo, porque a gente tem um interesse específico. A única coisa específica da imunologia é esse interesse do imunologista. As imunoglobulinas e linfócitos não são específicos em suas atividades naturais, né? Essa história da tolerância oral, né, que eu gostaria muito de mudar esse nome, que é um negócio nem imune nem tolerante, né? Quer dizer, é um travamento da atividade imunológica, é o estabelecimento de um patamar, de uma plataforma, de um padrão de lidar com essa proteína em particular. E o organismo tem assinaturas que dependem do seu conjunto de globulinas e não de anticorpos específicos para cada caso e tal. Então, para mim, esses padrões, como é que eles variam na saúde e na doença, é o que a gente tem que estudar na imunologia. A gente tem que entender isso, quer dizer, como é que é a atividade espontânea do organismo em relação à atividade imunológica, né? Porque sem entender isso, eu não sei nem qual é a pergunta que eu devia fazer. Certamente, essa pergunta dos anticorpos, das vacinas, é cheia de buracos, é enganadora, é equivocada de várias maneiras. Então, para mim, a etapa atual da imunologia devia ser uma busca sistemática dos padrões de reatividade das imunoglobulinas naturais. E eu estou esperando que vocês tenham sido provocados de alguma maneira com isso e vamos tocar o meeting daqui para frente, ver como é que vai. Ô Nelson, obrigado. Eu queria, então, dar oportunidade para as pessoas fazerem perguntas para o Nelson, tanto no YouTube quanto aqui no nosso canal do Zoom. Posso fazer uma pergunta, Drauzio? Por favor, Dudu. Nelson, sensacional a palestra.
Então, Nelson, segundo a visão da imunologia que você acabou de expor para a gente, tem essa coisa na literatura, né, do paradigma que seria a gravidez, né, a mãe encarando um corpo semi-halogênico, né? E aí você acha que esse é um paradigma completamente falso, que na verdade é um problema ontológico? Você quer repetir a pergunta que eu perdi aqui, picou um pouco o som? A Sim. primeira Então, frase eu não ouvi. porque tem muita coisa na literatura sobre esse paradigma da gravidez, né? A mãe encarando um corpo semi-halogênico, que seria o feto. Sim. E aí você acha que esse paradigma é completamente falso, que seria só um problema ontológico? Não, o que é falso é a imunologia que foi criada desprezando esse problema. Quer dizer, uma imunologia que acha que a gravidez é um fenômeno misterioso que contradiz o que a gente entende de atividade imunológica, certamente é esquizofrênica, né? Porque a atividade imunológica é muito menos, né, do que a gestação. Quer dizer, se a gente tivesse tomado a gestação normal como um fenômeno a ser estudado, em vez de estudar a síntese de anticorpos contra vírus e toxinas, a gente teria uma ideia completamente diferente da gravidez, né? Uma coisa que a gente sabe da gravidez hoje em dia é que todos nós somos quimeras genéticas. Quer dizer, a gente troca células com a mãe, a mãe recebe célula nossa, nós recebemos células da mãe, todos nós temos células maternas circulantes, já se achou, inclusive, célula da avó, tem célula de irmão mais velho, e tem um risco aí de mulheres nulíparas terem células com cromosoma Y, talvez o intercurso sexual normal também faça uma transferência de linfócitos, né? O sêmen contém linfócitos. Enfim, nós não somos arrumadinhos nem fechados a trocas como está nos livros. Maravilha, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. É Vitor Por Deus, do Rio de Janeiro. Eu sou médico psiquiatra, trabalho com família e comunidade aqui, né, no Rio de Janeiro, e sou aluno do Nelson Vaz, de 20 anos, 15 anos. E então, assim, Nelson, se o que você falou, se a gente está compreendendo direito, você está falando o seguinte: não há uma compreensão do que é saúde, né? Quer dizer, há uma lacuna do que é saúde, não há um vazio, né, científico, um vazio, inclusive tecnológico, né? Porque a gente só ataca na hora da doença, nunca faz atacar na hora da saúde, né? Nunca faz melhorar a hora da saúde. Então, é um buraco gigantesco na medicina e na ciência biológica, no tocante do que a gente está fazendo agora, enquanto está conversando, enquanto se alimenta, enquanto se emociona. É isso mesmo? É isso mesmo, e o ralo por onde a imunologia está se esgotando e que não está sendo muito visível para todo mundo, é uma área que se chama tolerância a doenças. Quer dizer, disease tolerance. Disease tolerance foi estudado, não é a tolerância imunológica específica, é outra coisa. Essa confusão de nomes aí vai ser ruim de eliminar também. Mas ela começou a ser estudada com plantas, porque a imunidade, a ideia de imunidade é acabar com o invasor, descobrir o invasor, detectar o invasor, usar armas moleculares, celulares, destruir o invasor, tirar ele do corpo. A ideia da tolerância à doença é live and let live, quer dizer, é viver apesar da doença. Nas plantas, a planta procura continuar a viver do jeito que ela está vivendo e deixar a doença ali, compartimentalizar isso, separar isso do resto do organismo. Isso também existe nos animais, está começando a ser estudado de uma maneira mais intensa, inclusive na Covid-19, tem um desenvolvimento recente que eu acho extremamente importante, é uma avenida que não está sendo muito comentada, que tem a ver com a hiperglicemia que ocorre nos casos graves de influenza e no coronavírus, sabendo, o pessoal que emburaca tem uma hiperglicemia muito significativa, e por isso os diabéticos também são mais sensíveis às formas graves.
está se descobrindo que as enzimas ligadas a uma alça do metabolismo da glicose, que é a da exosaminas, depende de um fator de transcrição que é o mesmo que ativa a chamada tempestade de citocinas. Quer dizer, alguma coisa no metabolismo da glicose tem a ver com a ativação da tempestade de citocina, que é o que mata a grande maioria dos pacientes. Isso é uma ótima notícia, porque o metabolismo da glicose é ultra bem conhecido, e certamente enzimas que trabalham aí nessa alça podem ser antagonizadas farmacologicamente e tal. Quer dizer, isso é uma avenida promissora que tem a ver com disease tolerance, quer dizer, não tem a ver com especificidade de linfócito, com especificidade de anticorpo, nada disso, que a gente pensa que é o esqueleto da imunologia e o que vai nos ajudar a curar as doenças. Nelson, tem uma pergunta aqui no no YouTube, basicamente perguntando se a vacinação anual do H1N1 agravaria a infecção pelo coronavírus. Isso é uma pergunta cabeluda, porque na imunologia clonal, que é a imunologia dominante, imunizar para a influenza não tem nada a ver com a imunização com o coronavírus, né? Porque um é separado, é específico para a influenza, específico para o coronavírus, esse negócio não se mistura. Mas se o que a gente imagina é que tudo isso está interconectado, vacinar contra um vírus como a influenza, que produz uma expansão clonal significativa, tem influência, sim, no restante da nossa capacidade de lidar, manipular e harmonizar coisas virais, né? Então, a vacina contra a influenza H1N1 tem limitações, né? Quer dizer, a eficácia dela não é 100%, como o público sempre acredita que todas as vacinas são 100% eficazes, nenhuma vacina é 100% eficaz. Enfim, eu acho que a coisa pode ser bem mais complicada do que a gente está vendo até agora. Mas, como o governo diz, é importante vacinar contra a influenza para não confundir o diagnóstico. Isso é uma explicação bastante pedestre, né? Nelson, da maneira como você coloca essa nova visão da imunologia, parece muito lógico que a gente deveria seguir esse caminho. Na tua opinião, onde é que estão os principais entraves? A dificuldade dos modelos que você precisa ter para fazer, enfim, para estudar a imunologia dentro dessa visão? Ou existe, quer dizer, outros motivos pelos quais essa visão da imunologia nunca ganhou muito espaço frente ao que é a imunologia clássica hoje em dia? Eu acho que a ideia de anticorpo, quer dizer, a ideia de que o corpo forma reagentes específicos para defender a si próprio, é fortíssima. E é difícil tirar essa ideia do caminho e colocar uma outra que é mais complicada, que tem mistérios grandões envolvidos e tal, né? Agora, existem vários grupos, né, pesquisando esses padrões que eu mencionei aqui na UFRJ, isso liderado por Alberto Nóbrega e agora outros pesquisadores, André Vale, e fazendo imunoblots que permitem analisar essas assinaturas individuais aí, o que o organismo conserva, né? Israel tem um núcleo fortíssimo de pesquisas com microarrays de proteínas, também com dezenas de trabalhos nessa direção, uma ideia sobre o organismo bastante diferente dessa ideia de proteção específica e tal. Quer dizer, é um ponto de vista minoritário. Tem coisas misturadas nisso, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela nunca teve muito interesse em fabricar vacina, né? Que é muito caro, é complicado, é melhor fazer anticorpos monoclonais, que se vende por uma fortuna, e as vacinas têm que ser mais baratas e tal. E agora, com essa vacina que vai ser planetária, todo mundo quer, né? Que eu também quero
uma vacina contra o coronavírus, então vai haver um interesse maior da indústria farmacêutica. Agora, o financiamento da ciência, quer dizer, essa classe de pessoas, o Lord Snow falou em duas culturas, né? A cultura científica e a cultura humanística e tal. Tem uma terceira cultura, né? Que é a cultura dos financiadores de ciência, né? Quer dizer, você imagina o que Brasília entende de imunologia, de pesquisa em imunologia, né? O que entra na escolha do presidente do CNPq ou da presidente da CAP na cabeça desses dirigentes? Quer dizer, tudo isso atrasa demais o trabalho em ciência. Agora, eu acho que essa quarentena planetária vai ter duas consequências inevitáveis. Em primeiro lugar, a história de ser planetária, né? Quer dizer, não ter fronteiras nacionais. Quer dizer, não adianta você resolver o problema no seu país se o país do lado não resolveu. Então, as soluções são planetárias. E, em segundo lugar, tem que se entender que a ciência precisa de mais cuidado com ela. Quer dizer, não é tecnologia só, não. A ciência, o que está por trás, no entendimento do viver, no entendimento das coisas. Isso vai ter que ser mais respeitado. Agora, se a gente continuar vivendo em governos que se elegem às custas de sabotagem cibernética, como essa que escangalhou o Brexit e elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro, nós estamos roubados. Né? Tem um vídeo na internet sobre o Brexit, pelo pessoal do Guardian britânico, que termina com a seguinte frase: a Inglaterra não tem condições atuais de fazer uma eleição democrática. Quer dizer, o que se faz nas chamadas redes sociais, McLuhan já sabia disso, né? É mais importante do que a gente está fazendo colocando uma cédulazinha numa urna ou apertando um botão para eleger alguém. Né? Quer dizer, junto com essa pandemia viral, nós temos uma outra pandemia de ideias às quais a gente não está acostumado e nós vamos ter que resolver também. Quer dizer, nós vamos ter que resolver não só essa virose, mas não vamos ter que resolver o problema da sabotagem cibernética. Nelson, tem uma pergunta aqui no YouTube. Basicamente, se você acredita que a Covid é uma doença sistêmica ou respiratória? É certamente sistêmica. Tem gente com convulsão, 50% dos que morrem têm lesão renal séria, estão achando vírus no saco escrotal. Enfim, os médicos, ouvindo de perto, os médicos nunca viram nada parecido. É uma doença nova e terrível. O Sérgio Nashivanda tem uma pergunta para você. Quer fazer, Sérgio? Bom, eu faço por ele aqui. Ele tem duas perguntas. Se seria possível aplicar diretamente conceitos de mainstream como a tolerância oral para o combate ao vírus? Tem uma que eu vi no meio das 77 vacinas, tem uma do estado de Washington, nos Estados Unidos, que é uma vacina oral. Eu acho que aplicar e seria facílimo, né? Uma vacina oral, uma suspensão de cultura de vírus irradiado, tal, inativado. Eu tenho muita esperança numa vacina assim, porque se você quer botar um antígeno em contato com o linfócito ativado, a maneira de fazer isso é dar o antígeno pela boca, porque ele vai encontrar mais linfócito ativado, apesar da degradação enzimática, do que um antígeno já está na veia. Então, dar um antígeno pela boca também assegura uma pluralização, quer dizer, ele vai encontrar muitos linfócitos ativados no duodeno, né? E essa pluralização, no meu entender, é essencial para a saúde. Bom, uma outra pergunta do Sérgio também é se você não acha surpreendente o fato das pandemias serem tão raras, se elas não deveriam ser mais frequentes. Eu estava vendo o tênis de Roland Garros,
aquele monte de gente de países diferentes ali, empinhado, né? Empacotado uma na outra ali, sem acontecer nada. Ou você vê uma ilha dessa para onde vão 1 milhão de leões marinhos e ficam lá abraçados uns aos outros, em cima, cuspindo e respirando em cima de um ao outro, e não aconteceu nada. É milagroso, quer dizer, que não aconteça alguma coisa desastrosa. Essa coisa da biosfera é realmente, se a gente não usar a palavra mistério para isso, vai usar para quê? Vai reservar essa palavra para quê, além da biosfera, né? É um milagre. A gente continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo é um milagre. Agora, nós, humanos, nós rompemos diversas fronteiras, diversas barreiras que não são naturais. Quer dizer, nós estamos brincando com fogo e somos demais. Tem gente demais no planeta. O planeta não aguenta esse tipo de invasão. Bom, se não vejo mais nenhuma pergunta. Ok. Nelson, eu queria muito lhe agradecer. Só dizer que um dos comentários aqui no nosso canal do YouTube foi que você deveria participar do canal toda semana, que o pessoal quer live do Nelson toda semana. Então, muito obrigado. Obrigado pela palestra, pela excelente palestra. Enfim, com isso, me despedir e dizer que na semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Obrigado, Nelson. Um abraço, obrigado. Se você quiser fazer alguma reflexão final, por favor, fique à vontade. Não, eu também tinha vontade de dar um curso no Instituto do Cérebro, porque eu encontrei gente muito interessante aí, e eu realmente me sinto assim, meio deslocado dos imunologistas. Eu mais ou menos impus assim, na SBI, na Sociedade Brasileira de Imunologia, falar alguma coisa. Então, eu estou publicando semanalmente um pequeno artigo no blog da SBI. Então, mas é manifestação disso que o Sérgio mencionou. Por que essas ideias, que são mais gerais, são mais sistêmicas, têm tanta dificuldade de penetrar a imunologia? Então, eu teria interesse pessoal em fazer uma coisa mais sistemática, mais ampla do que a gente pôde fazer nesse processo. A gente pode falar sobre isso depois. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.